a reunião vai haver a possibilidade de uma interação para ouvir, né, saber do que vocês estão achando sobre perguntas que são colocadas. Então, tem um Google Forms que vai ser apresentado pelo Márcio e a gente espera a colaboração de todos para a gente ver o entendimento que vocês estão tendo das questões e a gente dirimir todas as dúvidas possíveis. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigada e é de vocês. Da apresentação e começando pela biografia da paciente. A dona Silvia é uma paciente de 77 anos, viúva, não tem filhos, é natural e procedente de São Paulo e mora atualmente na Casa Undina Lobo. É uma instituição de longa permanência e isso já há 2 anos. Tem 10 anos de escolaridade e é católica não praticante. De doenças prévias, ela é previamente hipertensa. De doenças prévias, ela é previamente hipertensa, tem um diagnóstico de demência de Alzheimer diagnosticada há 1 ano. Nos últimos 3 anos, ela vem apresentando confusa, um pouco esquecida, e isso motivou a investigação e o diagnóstico. Tá? Faz acompanhamento na geriatria do Hospital das Clínicas. De medicamento de uso contínuo, ela usa losartana, 50 de 12 em 12, e dipirona, se necessário. Um dia atrás, a paciente ela apresentou eliminação de fezes com sangue avermelhado, em moderada quantidade. Nega antecedente de enterorragia, não é portadora de nenhuma doença orificial, tal como hemorroida ou laceração retanal. Está estável hemodinamicamente e sem alteração no nível de consciência. Segue se alimentando bem, dormiu bem à noite e não houve recorrência do episódio. Foram solicitados pela equipe de enfermagem da Casa Undina Lobo exames laboratoriais que mostraram que depois do episódio teve uma queda de hemoglobina de 12 para 8,5 sem outras alterações. Na avaliação geriátrica da paciente, ela é independente para atividades básicas e das atividades instrumentais ela é incapaz de manejar as finanças, né, pessoais e as medicações. É uma classificação de demência de Alzheimer, FAST 4. Aqui, as atividades básicas, que ela é independente, banho, vestimenta, higiene pessoal, transferência, continência e alimentação. E para as atividades instrumentais, ela é dependente para ajudas para as medicações e para as finanças pessoais. Aqui é a classificação FAST para a demência de Alzheimer, e ela se configura como uma FAST 4, que é uma demência de Alzheimer leve. Do ponto de vista cognitivo, foi aplicado um mini exame de estado mental na admissão da Casa Undina Lobo e ela pontuou 24 pontos, sendo que o normal para ela seria maior ou igual a 26. Na avaliação de humor que foi realizada na época, ela estava eutímica. De suporte social, ela reconhece os cuidadores da Casa Undina Lobo e os familiares, sendo o sobrinho o familiar mais próximo da paciente. Foi aplicada uma avaliação de risco nutricional para a paciente, que ela pontuou 13 na mini avaliação nutricional, sendo que o normal para ela é maior do que 11. Equilíbrio, marcha e queda, ela tem uma velocidade de marcha de 1 metro por segundo, sendo que o normal é maior do que 0,8, sem queda no último ano. E de avaliação clínica, ela enxerga bem com óculos, ouve bem também, tem óbito intestinal diário e nega incontinência urinária. No exame físico, chamava atenção que na ectoscopia ela estava descorada, uma cruz em 4, não tinha alteração no exame neurológico, no aparelho respiratório, cardiovascular. As extremidades também eram normais, com pulso amplo, simétrico, sem edema. E o exame abdominal também estava sem alteração. A pele estava íntegra, frequência respiratória da paciente de 16, saturando 96, frequência cardíaca de 70 e pressão de 130 por 80. No exame anorretal, nada que chamava muita atenção, com tônus normal, sem fissura ou laceração, e tinha fezes em ampola retal ao toque, enegrecidas em luva. Foi aplicada uma avaliação direcionada para delírio, e o CAN é um recurso que a gente aplica com uma boa acurácia diagnóstica para delírio, passando aí por avaliação da apresentação e evolução do quadro, atenção, e nível de consciência e organização do pensamento, e a paciente foi negativa para delírio. As hipóteses diagnósticas aventadas pela equipe ficou como hemorragia digestiva com anemia significativa e uma síndrome demencial, e a impressão da equipe ficou como uma idosa robusta com síndrome demencial leve, apresentando um quadro agudo de sangramento digestivo com indicação de investigação. A conduta. Foi decidida, então, prosseguir a investigação diagnóstica com endoscopia e colonoscopia, porém, a equipe da Casa Undina Lobo, ela já havia relatado que a paciente havia conversado e reforçado que não desejava realizar nenhum outro tipo de exame para a investigação do quadro. A impressão da equipe atualizada, então, é uma idosa robusta, com uma síndrome demencial leve, apresentando um quadro agudo de sangramento digestivo, com indicação de investigação, expressando o desejo de não realizar nenhum exame.
e, no momento, é questionada a capacidade de tomada de decisão diante do quadro cognitivo. Para iniciar a discussão, eu peço que acessem aí pelos celulares o link gg.gg/geri01, e essa pergunta vai ser respondida depois da apresentação da doutora Naira. Sobre o caso, qual a alternativa correta? Alternativa número 1, a paciente tem diagnóstico de síndrome demencial, portanto, sua opinião não pode ser levada em conta. Número 2, considerando que a vida da paciente está em risco, a decisão sobre a investigação é da equipe médica assistente. Número 3, é prudente realizar uma nova avaliação cognitiva e, caso haja piora do mini-exame estado mental, considerar como síndrome demencial em piora e prosseguir com a investigação. E número 4, avaliar a capacidade de decisão e, caso preservada, respeitar seu desejo, apesar da síndrome demencial. Agora eu passo para a doutora Naira, para ela prosseguir com a aula. Bom dia a todos. É com muito prazer que a geriatria inaugura a reunião de muitos de vocês. E, em nome da geriatria, eu agradeço muito a oportunidade. E nós decidimos escolher um tema que seja de relevância para a tomada de decisão clínica de todos vocês. E, portanto, vamos tentar entender um pouquinho esses conceitos que envolvem tanto a clínica, a tomada de decisão, quanto a bioética dentro deste conceito, né? Então, em relação ao nosso tema, autonomia do idoso, quando podemos respeitar, eu queria, em primeiro lugar, dizer que, na verdade, a gente pode dizer mais o contrário do que não, né? Então, é quando não podemos respeitar a autonomia do idoso, porque, a princípio, a autonomia é um direito adquirido ao longo da vida, e é um direito que a gente deve respeitar sempre, mesmo com a idade, né? Então, nós vamos discorrer aqui um pouquinho de quando nós podemos ou quando não podemos respeitar, né? E nós vamos tentar contextualizar sempre no caso de Dona Silvia, que é uma idosa, dependente parcialmente, que já tem uma vulnerabilidade cognitiva, pelo menos inicial, e que tem, no momento agudo, uma doença ameaçadora de vida, que é o sangramento, né? E nós estamos entre um conflito, né? Será que nós, tecnicamente, nós devemos investigar o sangramento, ou seja, levar essa senhora da Casa Ondina Lobo, que é uma instituição de longa permanência de idosos, onde os nossos residentes acompanham, né, num dos estágios, levar essa idosa para compensar a sua doença aguda e garantir, portanto, a vida dela, né, a todo custo, ou respeitar o seu desejo de não ir para o hospital e não fazer exames e, portanto, não investigar, ou seja, aguardar a evolução natural da doença aguda, que pode ser boa, favorável ou não, e garantir, portanto, o respeito à autonomia da paciente, né? Essa tomada de decisão clínica, nós vamos estar diante o tempo todo, né? Então, o tempo todo, vocês que estão em formação e nós que já estamos há alguns anos, nós estamos diante dessas tomadas difíceis de decisão clínica, né? A autonomia, como eu disse, é um direito adquirido e a gente adquire ao longo da vida. Ninguém nasce autônomo. Nós nascemos sem regras, né? Naquele que chamamos de individualismo ou anomia. E essas regras vão sendo impostas pela família, pela escola, pela sociedade, e, portanto, por um momento da vida, a gente adquire o que chamamos de heteronomia. Em algum momento, né, em geral na vida adulta, cada um faz as próprias regras que quer seguir, né? Mas o importante desse conceito de autonomia, e atualizando, nós vamos atualizar ele para o contexto atual, é que essa autonomia, ela depende do outro, ela não é individual como no início dessa conceituação, pelo menos nos grandes pensadores inicialmente se achava, né? Nós podemos, portanto, conceituar a autonomia de uma pessoa, aquela condição da própria pessoa ou de uma coletividade capaz de determinar por ela mesma a lei a qual se submeter. Todo ser humano pode decidir, sim, sobre si mesmo, né? Pareça justa ou não a sua conduta, e aí nós vamos atualizar este conceito para o contexto atual, no qual nós temos que sempre
colocar nesse conceito absolutista ou idealista, né, que Immanuel Kant, o filósofo, coloca, que cada um deve seguir aquilo que acredita, em contraponto, portanto, ao utilitarismo, né, que seria um conceito de que todo ser humano, sim, deve responder à sua vontade e criar as suas próprias leis e ser autônomo, desde que isso não traga sofrimento ao outro, né? Desde que a sua liberdade, portanto, está vinculada à liberdade dos outros. E nós estamos vendo isso na pandemia todos os dias, essa discussão, né? Entre, portanto, o individual e o indivíduo dentro da sua coletividade. E esse conceito atualizado, portanto, de autonomia, né, é que é um direito a ser concedido apenas a quem tem essa capacidade de autodeterminação. E o que é a autodeterminação? É aquilo que a gente também aprende ao longo da vida, né? Que aquilo que eu penso de forma diferente ou autônoma, ela não pode resultar em danos para as outras pessoas, ainda que possa haver prejuízo para a própria pessoa, vide o contexto de vacinar ou não, vide o contexto da alocação de recursos que a gente tem sofreu, aí vocês, residentes, sofreram bastante aí na pandemia, né? Mas a autonomia, ela é um princípio muito forte, né? Quando a gente fala em bioética, ela é um dos principais princípios. Então, Bochamp e Childress, em 1989, né, que colocaram os principais princípios bioéticos, eles se balizaram na Declaração Universal dos Direitos do Homem e, portanto, colocando a dignidade humana acima de tudo. O que diferencia o idoso nesse contexto, né? É que, muitas vezes, como no caso de Dona Silvia, a vulnerabilidade ela é maior e isso faz com que, muitas vezes, a gente precise pensar na Dona Silvia, no que é melhor para ela, respeitando a autonomia dela, né? E, muitas vezes, em alguns casos, a gente poderia, eventualmente, limitar a autonomia dela pelo bem da paciente. Esse conceito de vulnerabilidade traz essa incapacidade significativa de proteção dos próprios interesses de Dona Silvia, não é? Que tem, sim, já uma demência de Alzheimer há 1 ano, e que, inclusive, foi institucionalizada por este motivo, não é? E esse conflito, né, quando a gente, na idade, ao longo da vida, a gente aumenta os anos de vida, e nós aumentamos essa possível vulnerabilidade, muitos, na lei, dizem que todo idoso é vulnerável, assim como a criança, mas aqui a gente está dizendo uma vulnerabilidade mais em termos de capacidade funcional e cognitiva. Então, quando se aumenta a vulnerabilidade, nós temos a restrição, de alguma forma, de sua autonomia. E, nesse sentido, é que nós temos os conflitos bioéticos na tomada de decisão clínica, por exemplo, de levar ela para o hospital ou não, né? Nós temos que tomar muito cuidado com um termo que nós temos defendido muito, que é o idadismo, ou etarismo, é uma tradução do inglês ageism, e que nós tivemos recentemente, no final do ano passado, né, uma luta da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, e que conquistamos, né, e modificamos no CID o termo que estava como velhice, no novo CID, né, como uma doença, né, para um termo de declínio de capacidade intrínseca associado ao envelhecimento, né? Então, nós conseguimos tirar esse conceito de que velhice sempre é doença, e, portanto, na nossa visão, é um idadismo, né, é uma discriminação à idade, e conseguimos que a Organização Mundial da Saúde modificasse isso para que apenas o idoso, quando tiver uma redução de sua capacidade intrínseca ligada à sua funcionalidade, é que a gente tem aí um problema considerado no CID. Talvez muitos tenham visto já esse gráfico, né, onde o idoso, de um idoso saudável, né, no seu chamado envelhecimento bem-sucedido ou envelhecimento saudável, ele ultrapassa o limiar, né, por alguma incapacidade ou alguma vulnerabilidade, como no caso de Dona Silvia cognitiva, ele ultrapassa esse limiar de capacidade funcional
e entra num que a gente chama de envelhecimento acelerado ou com doenças e possivelmente limitação de capacidade, né? E nós colocamos aqui os nossos conceitos bioéticos, portanto, né? Quando nós temos um idoso saudável, nós temos que preservar, em primeiro lugar, o respeito à sua autonomia, né? Mas quando nós temos um idoso que vai percorrendo a sua vida, né, num declínio, e muitas vezes com grande vulnerabilidade, a gente vai ter que, em algum momento, restringir a sua autonomia. Isso traz também uma importante modificação, muitas vezes, na decisão compartilhada, onde nós temos que sempre lembrar, né, que toda decisão clínica, seja dar um remédio, seja investigar com a colonoscopia, por exemplo, nós temos que sempre compartilhar essa decisão com o paciente ou com o seu responsável, com a família. Na medida em que essa autonomia, né, seja plena, nós vamos sempre respeitar ao máximo. Na medida em que essa autonomia não possa ser tão plena, muitas vezes nós temos que pular para um lado da beneficência mesmo, do que é melhor para aquela paciente naquele momento, né? E muitas vezes nós, médicos, temos que tomar essa decisão por ela. E como nós vamos medir, então, a capacidade e a competência nesta senhora, por exemplo, que já tem uma demência, né? De que maneira a gente pode exercer ou entender que ela tem essa capacidade de escolher não ir para o hospital? Este autor, Appelbaum, trouxe já há alguns anos, né, essa ideia dessas 4 habilidades para a tomada de decisão clínica que são necessárias em qualquer situação clínica. Não precisa ser nesta situação em especial, né? Mas que nós temos que sempre avaliar num paciente se ele tem essa capacidade de comunicar uma escolha, se ele tem essa capacidade de compreender uma informação relevante, portanto, a nossa comunicação médica deve ser maravilhosa nesse sentido, de que ele tenha a capacidade de julgar a situação e as suas consequências e de manipular racionalmente as informações que lhe foram dadas para aquilo que ele gostaria para a sua vida, né, que se chama, então, raciocínio. E essas capacidades, o próprio autor traz, né, de que maneira a gente pode acessar, né, e hoje existem instrumentos que eu vou mostrar, de que maneira a gente pode acessar de uma maneira prática e de uma maneira aí mais correta para que a gente possa respeitar a autonomia, né? Então, por exemplo, a gente pediria para a dona Silvia, né, dizer o que ela gostaria, né? Que ela gostaria de sair dali da Casa Ondina Lobo e fazer um exame no hospital, explicando o exame, né? Ou se ela gostaria de não sair do hospital, como ela escolheu não. Para compreender essa informação, a gente solicitaria, então, para a dona Silvia parafrasear, né, dizer com as suas próprias palavras o que nós falamos para ela sobre o problema de saúde que ela tem, sobre o tratamento que é recomendado, que tecnicamente ela deveria fazer, né, aquela colonoscopia e endoscopia, os riscos e benefícios do tratamento, se há tratamentos outros, né, possíveis ou não, e os riscos e benefícios de não sair da Casa Ondina Lobo e não tratar. Para que a dona Silvia possa julgar essa situação, para que a gente entenda se ela está julgando bem, a gente perguntaria para ela, então, se ela reconhece que tem algo errado nela mesmo, né? E que se ela entende, né, o que pode acontecer se a gente não levá-la para fazer a colonoscopia, tá? E no raciocínio, a gente pediria para a dona Silvia comparar as opções de conduta, né? No caso, ir para o hospital e fazer os exames necessários ou ficar, quais são os riscos que ela entendeu disso, e se ela pode explicar com as suas próprias palavras, mais uma vez, né, por que ela decidiu resolver ficar. Quando nós temos um paciente em demência, né, em progressão de demência, nós sabemos que na fase leve apenas é que a gente pode fazer essa avaliação, né? Então, a partir de um certo momento, não tem mais a capacidade de raciocínio.
E essa capacidade de raciocínio, que seria manipular essas informações de forma racional e escolher o que é melhor para a sua vida, é que são perdidas, né, nessa evolução da perda cognitiva, por conta de uma perda de memória verbal, né, de uma nomeação, flexibilidade mental, principalmente. Nós sabemos dos estudos já utilizando esses instrumentos para avaliar a capacidade de tomada de decisão em demência, que o Mini-Mental, né, o mini-exame do estado mental, que todos estão acostumados, já é um bom parâmetro para a gente avaliar se a paciente tem ou não tem essa capacidade, se a gente pode medir isso nela. Então, uma pontuação do Mini-Mental menor ou igual a 16 praticamente invalida a nossa avaliação e dizemos que a paciente não tem capacidade ou tem um grande comprometimento para tomada de decisão, para essa capacidade. E uma pontuação maior ou igual a 23 ou 26, em alguns estudos, mostram uma preservação grande da maioria dessas pacientes com demência para resolver se querem ou não, se podemos respeitar ou não a capacidade de tomada de decisão, né? Em situações clínicas, nós podemos, então, avaliar através desses instrumentos. Tem alguns instrumentos. A maior parte desses instrumentos utiliza vinhetas hipotéticas sobre questões clínicas, situações clínicas, e nas quais a gente pergunta, então, se o paciente estivesse nessa situação, o que ele escolheria, né? O único instrumento que não usa vinheta e pode ser usado com a própria situação clínica da paciente, então, por exemplo, no caso de Dona Silvia, do sangramento digestivo, é o MacArthur, que vem realmente desse modelo do Applebaum. Então, neste modelo de instrumento, você utiliza a própria situação e tenta fazer perguntas já direcionadas pelo instrumento para que a gente entenda se ela compreendeu ou não. Existem outras capacidades na demência importantes para a vida, né, principalmente a vida em sociedade. Outras situações que devem, por exemplo, ser respondidas e que nós, médicos, muitas vezes entramos nessa situação de avaliar a capacidade. Por exemplo, para dirigir, para o indivíduo dirigir, para o indivíduo ter a habilidade de morar sozinho ainda, né? ou ter capacidade de votar, por exemplo, ou de ter a capacidade de fazer um testamento vital. Então, essas situações, outras, também existem instrumentos que eu não vou me deter, não é o nosso assunto, mas só para vocês conhecerem. Nós temos, no Brasil, uma diretriz aí de alguns estudos também, né, que modificaram um pouquinho, portanto, isso é uma felicidade, a modificação do último Código Civil brasileiro, que foi um avanço enorme em relação ao último, que era muito antigo, mas que modernizaram, então, esses critérios, né, e que hoje são mais baseados em funcionalidade e não nos diagnósticos psiquiátricos. E também, hoje, nós temos 2 níveis de gravidade que podem ser julgados em cada paciente. Um que seria um prejuízo total dessa capacidade, que seria, então, a necessidade da guarda total deste idoso, e ou prejuízo parcial, que seriam, para algumas questões ele não tem capacidade, mas para outras sim. Neste estudo, em especial, com pacientes em demência leve, um Mini-Mental aí 24,3 em média, né? Portanto, entra naquela possibilidade da gente avaliar essa capacidade de tomada de decisão. Esse estudo trouxe um dado interessante para o nosso contexto brasileiro. Na verdade, a maior parte dos pacientes em demência leve não entendem as informações relevantes. Isso é um dado brasileiro e que nós, no nosso TCC com o João Schwerer, nós vimos isso, que, na verdade, muitos não tinham a capacidade de alfabetismo em saúde, para entender os termos que nós colocamos para os pacientes, né? Então, essa é uma dificuldade que eu traria para vocês, da gente sempre tentar nos comunicarmos da melhor forma, porque existe um desconhecimento sobre saúde na nossa população. Mas, 65%, que eu chamo a atenção aqui, 65% a 70% dos pacientes nessa condição
conseguiam apreciar a situação e manipular racionalmente as informações, né? E o interessante deste artigo é que ele traz como importante conclusão de que essa necessidade de curatela para gerir atos da vida civil, que é uma medida de proteção, né, contra a violação dos seus direitos, ela não deve interferir nos aspectos existenciais da vida do paciente, como o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto. Portanto, a gente deve, sim, tentar respeitar. Finalizando, no nosso caso, da dona Silvia, que realmente tem essa vulnerabilidade cognitiva, nós vamos avaliar se ela tem, então, essa capacidade de autonomia, e se ela não tiver, aí sim nós vamos ter que eleger um representante para essa decisão, né? Esta senhora tinha uma manifestação clara, prévia e declarada dos seus valores. Mesmo que não escritos num testamento, ela dizia para casa que ela não gostaria de fazer nenhuma investigação maior previamente. Isso é um respeito que a gente tem que sempre tentar manter. Para o médico é muito difícil, porque é a vida, né, dela que está em jogo e o respeito à autonomia dela e à dignidade. Para isso, a gente deve, isso é um dever do médico, fazer essa avaliação aprofundada e tentar olhar pelo que é melhor para ela, portanto, o que é de maior beneficência para a dona Silvia, se é possível, né, se dá tempo da gente e não estarmos num risco de vida iminente. A gente vai finalizar, portanto, tentando trazer essa contextualização clínica no caso, no roleplay que nós fizemos e trouxemos para você. Voltando à pergunta número 1, a maior parte das pessoas respondeu a alternativa número 4 e algumas responderam a alternativa número 3, né? Eu vou ler as duas. Então, voltando aqui. É prudente realizar uma nova avaliação cognitiva e, caso haja piora do mesmo estado mental, considerar como síndrome demencial em piora e prosseguir com a investigação. E o que a maioria respondeu é avaliar a capacidade de decisão do paciente, caso preservado, e respeitar seu desejo, apesar da síndrome demencial. O que nós colocamos de dificuldade nessa questão é que é lógico que nós temos que avaliar se a paciente está em risco ou não, por exemplo, num pronto-socorro, numa emergência. Nós estamos lidando, neste caso, não, com uma paciente que a gente pode, sim, avaliar melhor e, portanto, a melhor decisão seria o item 4. E que, é lógico que se a gente não tem essa capacidade, esse mini-mental, ou essa avaliação, que não é um mini-mental só, mas essa avaliação cognitiva bem avaliada, nós temos que avaliar melhor. Mas, neste caso, nós temos isso, nós temos pontuação, nós temos claramente uma paciente que já está. Então, a melhor decisão mesmo é que a gente faça essa avaliação para respeitá-la. Perfeito. Então, com o intuito de exemplificar e tornar mais visível também a avaliação da capacidade de tomar de decisão, a gente fez uma apresentaçãozinha, né, um diálogo, né, e vai ser exposto para vocês. Boa tarde, dona Silvia. Tudo certo? Meu nome é Márcio, eu sou médico aqui na Casa de Repouso, tá? Como que a senhora tá? Boa tarde, doutor. Eu tô bem, viu, doutor? Entendi. Eu vim conversar com a senhora sobre o que aconteceu ontem. A senhora entendeu o que aconteceu? Ah, doutor, o senhor está falando do sangue, né, que saiu nas minhas fezes? Ah, então. Não, foi bastante sangue, viu, doutor? Eu fui no banheiro e aí vi aquela montoeira de sangue, chamei a enfermeira, muito boazinha, veio me acudir, mas eu tô bem, viu, doutor? Depois não sangrou mais, eu tô me sentindo bem, não tive nenhum outro problema. E a senhora sabe o que pode significar esse sangramento? Ah, não sei não, doutor. Eu até fiquei assustada, mas eu não sei não. Uhum. Tá. Bom, a senhora teve um sangramento no intestino, tá? E pode ser várias coisas. Desde uma úlcera, um vaso que rompeu, só que também pode ser outras coisas mais graves, como, por exemplo, até um câncer. Nossa, doutor. É mesmo? Pode ser sério assim? Então, pode ser sério, tá? Pra gente conseguir achar isso tudo, a senhora sabe o que a gente tem que fazer?
Não sei, não, doutor. Mas olha, doutor, eu tô bem, viu? Se é uma coisa séria ou não, eu tô bem, eu não tô sentindo nada, almocei, tô me alimentando bem. E eu não quero fazer nada, não complica a minha vida não, viu, doutor? Dona Silvia, a gente precisaria, para a gente conseguir achar onde pode estar esse sangramento, precisaria de fazer um exame a mais. Que seria um exame que é uma câmera que entra pela boca, que chama endoscopia. E se a gente não encontra nada, precisa de fazer um outro exame, que entra lá por trás, com uma câmera bem parecida com a endoscopia. Que se a gente encontra o sangramento, a gente consegue tratar esse lugar. A senhora entende a importância de fazer esse exame? Ah, doutor, o senhor não fica chateado comigo não, mas não vou fazer não. Eu não quero fazer mais. Ah, doutor, eu já vivi muito na minha vida, já tô bem, eu não quero mais complicação, não quero... Esse exame faz aqui, doutor? Não, esse exame teria que internar, dona Silvia, para a gente conseguir fazer com mais segurança, ainda mais depois do que aconteceu. Mas é tão grave assim, doutor? Então, dona Silvia, pode ser muito grave. E a senhora consegue entender a importância de fazer esse exame? Ah, doutor, eu entendi. Eu entendi que o senhor está preocupado, né? Porque sangrar também na minha idade deve ser isso, né, doutor? Deve ser preocupante, ainda mais se pode ser câncer. Mas, olha, doutor, eu entendo que é um exame necessário, né? Importante, mas eu não quero fazer não, doutor. Deixa eu aqui quietinha, já vivi muito, não tenho medo de morrer e assim fica tudo certo. Mas o senhor não fica chateado comigo, não. Tá bom, dona Silvia. Bom, indo para a próxima questão, né? Sobre também o vídeo. Então, sobre o caso, qual é a alternativa correta? Como a paciente relatou entender a indicação do exame e seus riscos, pode-se dizer que ela tem capacidade de tomar essa decisão. 2. Há necessidade de uma avaliação neurocognitiva mais profunda para avaliar sua capacidade de tomada de decisão. 3. É necessário aprofundar a avaliação com o objetivo de verificar outras habilidades que impactam na tomada de decisão. E 4. Nesse contexto de recusa, é necessária a avaliação de um psiquiatra para excluir depressão e perda de interesse em viver. Peço que acessem de novo o link gg.gg/geri02. A maior parte das pessoas respondeu a alternativa número 1 e outro grupo respondeu a alternativa número 3, principalmente. Outras pessoas, menos pessoas, responderam a alternativa número 2. Voltando aqui à questão, então, as duas respostas mais votadas foi número 1 e número 3, né? Como a paciente relatou entender a indicação do exame e seus riscos, pode-se dizer que ela tem capacidade de tomada de decisão. E a alternativa número 3, é necessário aprofundar a avaliação com o objetivo de verificar outras habilidades que impactam na tomada de decisão. E a resposta correta é a alternativa número 3. E, na verdade, eu gostaria que vocês entendessem que, dentro dessa avaliação de capacidade de tomar decisão, ela não é tão simples assim, né? A gente tem, sim, que ela entendeu, mas a gente precisa entender se ela entende toda e julga bem essa situação, que é o raciocínio, aquele quarto item. Mas que essas capacidades, elas são muito mais importantes nesse momento do que avaliar ou aprofundar a avaliação da sua capacidade cognitiva. Nós já vimos que ela tem, sim, uma capacidade inicial de entendimento. Então, a gente pode aprofundar, e é isso que é o necessário. Não que a gente não tenha entendido que ela realmente entendeu a indicação do exame. Então, com o intuito também de prosseguir para como se prosseguiria essa avaliação, né? A gente fez uma continuação da outra conversa, na verdade. Bom, vamos lá. Explica para mim, então, com suas palavras, o que a senhora entendeu sobre a sua doença. Eu entendi, doutor Márcio. Eu entendi que eu tive um sangramento, que não pode ser uma coisa, uma úlcera, né, que o senhor falou, mas pode ser uma coisa séria, né? E esse tal de câncer aí, eu sei que é sério, né, uma doença ruim. Mas, e que daí para ver o que é, né, e para fazer alguma coisa tem que fazer esse exame. Mas esse exame não é aquele que faz, então tem que ir para o hospital. Então, eu entendi que tem que ir para o hospital e que vem um tubo pela boca para olhar se sangrou daqui, ou um tubo lá por trás para ver se sangrou lá do intestino, como o senhor falou, né? E
É isso, né, doutor? Mas eu não quero não, viu, doutor? O senhor me deixa aqui. Tem algum remédio que eu possa tomar, que fique bem assim? Não. A gente pode até fazer alguns remédios, dona Silvia. Mas eu queria ouvir da senhora se a senhora entende os riscos da senhora não fazer esse exame. Explica pra mim. O risco é não achar o que tem e sangrar de novo, né, doutor? É isso. Eu posso ter um novo sangramento? Isso. E aí pode ser grave, né? Porque eu sei que sangrar pode até morrer disso, né, doutor? Mas eu não tenho medo de morrer, não. Certo. Entendi. Ó, eu entendi tudo que a senhora falou, dona Silvia. Agora, explica pra mim como que a senhora chegou nessa decisão. Como a senhora chegou nessa conclusão. Porque assim, eu não quero sair dessa casa. Eu já decidi, doutor, antes, eu já tinha até falado para a enfermeira. Antes, quando eu vim para casa, eu já decidi que eu não queria mais sair daqui, porque eu não queria mais descobrir coisa na minha vida. E se eu tiver que morrer disso, doutor, eu vou morrer de sangrar. Se eu tiver que morrer de outra coisa, eu vou morrer de outra coisa. Então, eu não quero mais fazer exame complicado. Se o senhor arrumar um remedinho aqui, tá bom? Mas se o senhor quiser um exame complicado, eu não vou fazer, não. Tá ótimo, então, dona Silvia. Eu entendi tudo, tá bom? Obrigada, Tá viu, bom. doutor? Muito obrigada pela sua compreensão, né? Eu que agradeço. Bom, agora a pergunta número 3, por fim, sobre a continuação do caso. Então, sobre o caso, qual a alternativa correta? Número 1, a paciente tem capacidade de tomar a decisão porque ela lembra das informações que foi passadas pelo médico. Número 2, para a decisão de não prosseguir a investigação, é necessária a concordância do familiar mais próximo. Número 3, para a decisão de não prosseguir a investigação, é necessária a concordância do representante legal. E número 4, a paciente demonstrou habilidade de compreender informações, julgar e construir um raciocínio, expressando sua decisão com clareza. É acessar o gg.gg/geri03. A paciente tem a capacidade de tomar a decisão porque lembra das informações que foram passadas pelo médico. E número 4, a paciente demonstrou habilidade de compreender informações, julgar e construir um raciocínio, expressando sua decisão com clareza. Acho que fica claro aqui a necessidade sempre da gente entender o quanto ela compreendeu e o julgamento dela, né? Bom, nós queríamos agradecer e ficar abertos aí para qualquer colocação ou dúvida. Perguntas? Meu nome é Sabrina, eu sou emergencista e paliativista, trabalho na emergência. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar muito a geriatria por trazer esse tema. Eu acho que não existia outra coisa mais importante para trazer nessa primeira reunião, e especialmente trazer um roleplay, o que já é diferente, e um roleplay em que uma pessoa com demência consegue tomar uma decisão, e que isso é uma decisão do paciente, não de família ou de qualquer outra pessoa. Isso é super importante e muito incrível vocês terem trazido. Eu tenho uma dúvida. Numa paciente que se expressa tão bem quanto ela em relação às consequências e, inclusive, fala sobre a possibilidade de morte, caso ela não faça o exame e investigue, ou mesmo que ela faça, você sentiria necessidade de alguma avaliação cognitiva adicional? Porque isso não está, né? Não está na sequência da avaliação de capacidade de decisão. E a segunda coisa que eu queria falar é que é possível fazer isso na emergência, né? Isso não leva mais do que 5 ou 10 minutos. Na dúvida, a gente pode chamar outra pessoa para ajudar, mas que isso é possível e é muito importante, porque cada vez a gente atende mais idosos na emergência. Puxa, muito obrigada pelas suas considerações. Eu sempre me coloco na emergência também, em todos os casos, porque é onde a gente mais tem a necessidade, né? E eu também concordo que muitas vezes, assim, na grande maioria das vezes, a gente consegue avaliar, sim, né, essa capacidade para que a gente possa respeitar e lembrar, né, do começo da aula, é a dignidade humana isso, né? A gente tentar respeitar o que a pessoa quer sobre si mesmo. Bom, em relação ao aprofundamento da capacidade cognitiva, ela é necessária quando, né? Quando você realmente tem dúvidas, nesse caso, né, da demência leve, CDR meio, não pode ser mais do que isso, o Mini-Mental ainda bastante preservado, ela com capacidades funcionais, inclusive
de atividades instrumentais, ainda quase, sim, não todas incapacitadas, então ela ainda tem essa possibilidade. Mas, neste caso, se você tem essa certeza de que ela tem capacidade de raciocínio e julgamento sobre o caso, sobre si mesmo, sobre as consequências, sim ou não, não seria necessário, né? Então, essa é a resposta, tanto é que está numa das perguntas. Mas, se você tem alguma dúvida disso, né, é necessário, sim, avaliar algumas situações. Não só aprofundar essa avaliação, porque realmente ela pode ter avançado na demência, né? Avaliar se ela descartar que ela tenha delírio, né, que ela realmente não esteja na completa capacidade de julgamento, e descartar também que ela não tem questões de humor, né, que possam interferir na sua capacidade de decisão, e que ela não esteja falando aquilo só, vomitando alguma coisa sem raciocinar, né? Então, agradeço, né, mas é isso mesmo. A gente, nesse caso em especial, ela não tinha nenhuma situação de humor deprimido, ela tinha clareza, não estava em delírio, e a gente pôde, sim, entender que ela realmente entendeu a situação e julgou. Mas obrigada, viu, pela sua colocação. Excelente. Mais perguntas? Professor? Oi, Roberto Zatz, da Nefrologia. Professor. Oi. Então, obrigado pela apresentação, muito clara. Vou tirar isso aqui, porque senão você não entende direito. Está apertando meu nariz aqui. E eu vou falar para cá para não ter nenhum perigo de... Bom, então, olha, olhando, né, assistindo ao vídeo que vocês passaram, eu fiquei com a impressão de que essa pessoa, né, para fazer um diagnóstico de alguma limitação cognitiva, precisa de profissionais mesmo, como vocês. Porque eu, se estivesse conversando com ela, não ia achar nem que ela tem Alzheimer, né? Talvez se convivesse mais com ela, né? Então, não lembro o nome do sobrinho, essas coisas. Agora, a impressão que eu tenho é que, no caso aí, muito mais do que qualquer limitação cognitiva, faltou uma informação completa de parte de vocês para ela. Porque a impressão que dá é assim, ela acha que, então, já vivi bastante, deixe-me ir, sabe, eu vou, tudo bem. E ela acha que ela vai, que se ela morrer, é porque vai sangrar, ela vai desmaiar, ela me deu essa impressão. Mas acho que faltou dizer para ela que a história natural de câncer de cólon não é brincadeira. Dói, obstrui, certo? Mal-estar, ela pode ter metástase, e aí vai ter outras complicações. Acho que você teria que assustá-la um pouco mais, né? Já que ela tem essa capacidade cognitiva que vocês detectaram, dizer, olha, minha senhora, não é brincadeira, a senhora vai sofrer, sabe? A senhora tem certeza que a senhora quer isso? Tá? Porque se for câncer, não é brincadeira, é evolução. Acho que faltou colocar ela um pouco mais a par do que realmente acontece se for, né, um adenocarcinoma de cólon, alguma coisa. Então, essa é a impressão que eu tenho. Obrigado. Obrigada, professor. Acho que o senhor tem toda a razão. A gente, às vezes, minimiza, né, as nossas conversas, né, mas realmente, nesse caso, a gente poderia e deveria mesmo pintar o pior cenário, né? Isso que o senhor quer dizer, né? Pintar o pior cenário e de sofrimento, inclusive, né? De ela ter, inclusive, eventualmente, falta de ar da anemia também, né? Que é um sofrimento. O senhor tem toda a razão, sim. Obrigada pela colocação. Antes de mais nada, parabéns aos dois. Eu já imaginava algo deste quilate, mas ficou ainda melhor do que aquilo que eu podia prever na apresentação. Fiz questão de não assisti-la antes para poder vivenciar a mesma experiência de todos nós. Eu acho que essa questão é extremamente adequada ao momento, e ao momento pregresso, recente, da tomada de decisão, da intubação, não intubação, da ida ou não para a UTI, de uma série de coisas nas quais, cada vez mais, eu venho de uma época em que o cliente ou o paciente não tinha nenhuma autonomia,
e nenhuma independência, ele assinava um contrato leonino com o hospital, no qual ele se submetia a absolutamente tudo, da transfusão à autópsia, sem nenhum direito à informação e sem nenhum direito, por vezes informado, mas sem nenhum direito a contrariar esta proposta, para um momento muito mais adequado em que há um respeito pela opinião do cliente e pela opinião de quem ele designa como sendo o seu responsável maior na tomada de decisão. Tudo isso é uma evolução, não tenho dúvida, que privilegia a todos, né? Não só quem está sendo atendido, mas também quem toma a decisão, porque ela não fica exclusivamente sob a responsabilidade de uma só pessoa, de um grupo seleto de pessoas. Concordo plenamente com os atos. Nós precisamos esclarecer o limite, porque muitas vezes o cliente pensa na possibilidade de fazer o que é necessário e ter uma melhora adquirida por aquilo, ou pura e simplesmente uma morte súbita que o libertará de qualquer outro tipo de consequência. Isto raramente acontece. Nós vemos situações prolongadas, onde o desconforto, o sofrimento e o prejuízo, tanto do ponto de vista individual quanto do ponto de vista do sistema, são enormes. O que eu queria acrescentar, porque eu só repeti tudo aquilo que foi dito, é que esta não é a última conversa com este cliente sobre este tema. Quando nós discutimos na Comissão de Bioética um assunto constantemente presente, que é a proposta de transfusão a quem professa a religião Testemunha de Jeová, nós e os representantes da Testemunha de Jeová, o grupo de bioética liderado pelo professor Gabriel Ozelka, do qual eu fiz parte, e o grupo que representa os direitos de quem é da religião Testemunha de Jeová, foram absolutamente consensuais em dizer: nós temos a liberdade de apresentar novas evidências para tentar demover o indivíduo daquela decisão absolutamente pragmática para ele, e temos o dever de respeitar essa decisão absolutamente pragmática. Mas a nova tentativa pode se fazer no mesmo dia, no dia seguinte, e não é porque ela vai ser feita inúmeras vezes que ela é coercitiva. Ela vai ser feita com o mesmo grau de liberdade e de compreensão que foi feita nesta simulação, mas ela não é uma decisão última. Bom, então, você não quer fazer, de agora em diante não vamos fazer mais nada? Não. Se ela apresentar algum outro desconforto que possa ser atribuído a isso, mas que é fundamental que esta vigilância continue para não ser on-off, né? Nós não estamos resolvendo hoje. Quando é um infarto agudo do miocárdio, de fazer ou não fazer uma trombólise, ok, perdeu-se a chance imediata de fazê-la, mas, neste caso, ela é duradoura por um bom período. O ideal seria fazer o diagnóstico hoje, mas, se conseguimos fazer semana que vem, ele é um bom diagnóstico ainda. Perfeito, professor Wilson. É isso mesmo, né? Essa noção de temporalidade é muito importante, né? Até para aquilo que o professor Zartes colocou, né? Se ela desenvolver realmente, né, existe uma chance dela ter um câncer, que não é a maior chance, mas existe, né? E que, se ela desenvolver e tiver sintomas ruins disso, ela pode, inclusive, mudar de ideia, né? E nós vamos ter que avaliar de novo a capacidade dela de mudar de ideia ou não, e etc. Mas isso, num horizontal, é esse cuidado muito mais profundo que a gente consegue ter, né? E isso no prévio também, né? Se a gente pensar em testamento vital, em respeitar a autonomia daquela pessoa, é muito, muito melhor que isso seja feito com alguém que está acompanhando aquela pessoa há muito tempo, né? Aquele médico que conhece aquela paciente. Então, na emergência, por exemplo, ligar para o médico que acompanha ela há 10 anos seria o ideal, né? Assim, o que o senhor acha dela? Ela tem ainda essa capacidade? O que ela pensava durante a vida dela, né? Então, essa temporalidade, essa horizontalidade no tempo é que é bastante importante neste assunto em respeito à autonomia.
Naira, também queria que você comentasse um pouco, só esclarecer, não sei se é de domínio de todos, o que são as diretivas antecipadas de vontade. Perfeito, Yolanda. As diretivas antecipadas de vontade foram feitas indicadas aí pelo Conselho Federal de Medicina em 2012, né? Que são diretivas que não são lei, não têm força de lei, mas que são maneiras de você incentivar os pacientes e as pessoas, e nós, né, em qualquer fase da vida, a colocarmos no papel aquilo que a gente gostaria de fazer com a nossa vida numa situação médica, numa situação de vida, de risco de vida, né? Ou de qualquer situação outra, mas principalmente nas emergências. Essa diretiva antecipada de vontade, ela tem um poder ético muito forte. Então, a gente diz que não tem um poder legal, não tem mesmo, né? Mas ela tem um poder ético impressionante. Então, se existir essa vontade documentada, mas não precisa ser nada protocolar no cartório, nada. Precisa ser apenas documentada, né? E se não for documentada pela própria paciente, hoje a gente tem esse conceito de documentação do médico no prontuário, que é um documento médico da paciente. Então, se vocês, médicos, documentarem a vontade expressa daquela paciente antes, por exemplo, dela ter demência, isso tem um valor ético muito grande, muito forte nessas decisões. Quando ela perder, por exemplo, ela poderia ter perdido a capacidade por um delírio. Então, se você tivesse realmente essa certeza dessa diretiva antecipada, isso tem um valor muito forte. Eu vou fazer mais uma pergunta. E quando, Naira, a gente que está acompanhando os pacientes nas especialidades, na clínica geral, e pacientes que a grande maioria já são pacientes idosos, em que momento a gente vai discutir isso com o paciente? Muito bem colocado, Yolanda. Aliás, Yolanda, agradeço sempre, eu já participei de outras reuniões, eu sempre falo para a Yolanda, ela é fundamental na pré-reunião. Obrigada. Ela nos dá muitos toques muito importantes, e obrigada pela organização também da reunião. Yolanda, eu sempre digo que todos os momentos são importantes para que a gente exerça a dignidade do paciente, né? Para que a gente faça com que isso seja exercido. Então, sempre que possível, isso no ambulatório, a gente tenta fazer isso, estimular, mas às vezes a gente esquece, né? É sempre importante a gente perguntar para o paciente o que a senhora pensaria no final da sua vida, o que a senhora gostaria, né, de me colocar como seu médico sobre as suas vontades mesmo, né, na finitude. Então, a gente sempre tem que lembrar que a finitude começa agora, né? Em qualquer momento da vida começa a finitude. Então, essas questões de o que você gostaria para a sua vida, em todos os âmbitos, não é só em relação à saúde, né? Que devem ser estimuladas a serem pensadas. É assim que a gente entende, Yolanda. E no caso de clínico, né? Toda vez que vocês tiverem essa oportunidade, certamente vocês serão melhores médicos, né? Vocês serão melhores seres humanos e médicos na medida que a gente respeite e incentive que as pessoas exerçam a sua autonomia e dignidade. Excelente. Mais alguma pergunta? André, será que tem alguma pergunta pelo HU? Não, não apareceu nada. Mais alguma coisa? Então, eu queria finalizar agradecendo muitíssimo à professora Naira, ao doutor Márcio, pela excelente apresentação e sensibilização de todos a um tema extremamente relevante. Conto com vocês na próxima reunião. Muito obrigada.